kHz. Rádio CBN Campinas. CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia. Hoje os prefeitos da região reunidos num evento aqui em um hotel em Campinas, que estão discutindo a ligação da região com São Paulo, o projeto do trem Intercidades. Até havia uma expectativa que pudesse ter alguma novidade, ou não ainda há, pelo menos para as próximas horas, que algum anúncio seja feito. O fato é que o encontro é feito pelo Instituto do Movimento Cidades Inteligentes e pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. É a chamada agenda positiva ou construtiva que os marqueteiros tanto gostam, Bruno? Ou você acha que podemos ter aí algumas novidades, a mobilização sempre é válida? Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. A chamada agenda para a gente tomar um cafezinho, comer uma comidinha legal, né? E aí depois a gente vai decidindo. É lógico, eu estou brincando aqui, né? Mas você sabe que é importante, né, Carol, ter também esse avanço, né? Na verdade, esse tem sido um conjunto aí de encontros, vamos dizer assim, que tem como objetivo discutir, através de diversos setores, os benefícios que, em tese, você teria com toda essa implantação do projeto aí do trem, e não só isso, pensando sobre diferentes aspectos. Sobretudo, hoje o que está sendo discutido, debatido, é a questão da mobilidade, que a gente sabe que é o grande ponto, né? Vamos dizer assim, porque para que se faz todo um projeto como esse interligando através do trem intermunicipal? Para você poder desafogar algo que é um problema na vida de quem mora em Campinas e trabalha, por exemplo, em São Paulo, ou até mesmo vice-versa, né? De quem acaba se deslocando de São Paulo para Campinas. Então a gente espera, obviamente, que desse tipo de encontro possam sair pelo menos, se não anúncios novos, né, Carol? Decisões um pouco mais consistentes no que diz respeito a como conduzir posteriormente, uma vez entregue a obra, todas as ações que estão previstas e que está se pretendendo entregar. Porque a gente sabe que uma obra como essa acaba movimentando vários setores, né? Desde aqueles que, por exemplo, vão ter as suas instalações ali nas devidas áreas, né, onde você vai fazer os embarques, os desembarques, todo o processo de expectativa do que isso pode desafogar em termos de rodovia, né? Então a gente espera que do debate, dessa discussão toda, desses múltiplos estudos, né, e apresentações na forma de painéis, possa sair algo bacana. Eu confesso que já participei, viu, Carol, de alguns encontros aí envolvendo prefeitos, quando eles se juntam, né, se reúnem para poder debater de maneira mais setorializada alguns problemas da região como um todo, ou até mesmo desenhar eventuais projetos, parcerias, etc. Sai muita coisa bacana, viu, Carol? Mas a gente sabe também que sai muita conversa de bastidor, e ainda mais assim às vésperas das eleições, tem também a expectativa de pensar no que pode ser feito mirando em 24, né? Porque ninguém é inocente na política, não existe também nada de tão inocente assim. Né? Agora, tem alguns prefeitos que estão até com uma certa expectativa, eu acho que eles vão ficar frustrados, que talvez o projeto poderia, do trem Intercidades, abranger outros municípios, mas eu creio que não vão ser a partir destas reuniões que eles conseguirão esse pleito. Ah, não, aí tem que ser uma instância com outro tipo de representação, né, Carol? Aí a gente precisaria ver como é que o governo do estado está pensando nessa interlocução. E pelo que já foi divulgado, a gente entende que não há margem, pelo menos por agora. Mas também não deixa de ser interessante um outro ponto aí, né, Carol? Pensar que uma vez feito, que é possível ser posteriormente acrescido a fim de poder beneficiar ainda outras cidades da região, né? A questão é que eu acho que assim, o Brasil, durante muito tempo, acabou abandonando ou deixando em segundo plano tudo aquilo que diz respeito ao deslocamento sobre trilhos, né? A gente tinha um projeto muito audacioso lá atrás, né? Tem até alguns amigos queridos aí da Unicamp, né, que estudam há muitos anos a questão do desenvolvimento do Brasil, né? E recordo-me de conversando com alguns deles, falando justamente sobre isso, né? O quanto o Brasil abandonou esse projeto de não só das ferrovias, mas também dos novos modais, vamos dizer assim, das novas formas, né, de se deslocar sobre trilhos, e o quanto a gente anda na contramão do que a gente vê nas maiores cidades. Então, acho que esse projeto em específico tem que ser visto com muito carinho, porque é algo que pode nos colocar numa rota de um desenvolvimento um pouco mais acelerado, de nos deslocarmos de maneira um pouco mais sustentável. Acho que é muito legal tudo isso que está sendo discutido no âmbito do projeto em si. É claro que, em se tratando de Brasil, não sejamos ingênuos, né? A gente olha aquilo que é o projeto, vê o que é o ideal, só que o real às vezes está muito distante, né? Mas vamos ver como é que vai caminhar nesse sentido aí. Assim espero, ver o trem funcionando. Porque a gente já viu, nossa, eu, a Carol, que a gente já trabalhou muito em reportagem, né? Quantos encontros do tipo a gente já não viu desses relacionados ao trem, né? Muitos. Ao trem Intercidades. Eu fiquei impressionada quando fiz um resgate aqui das notícias e coberturas realizadas pela Rádio CBN. Há 15 anos a gente já falava que já era falado há décadas atrás. Ou seja, são
30 anos de atraso só nesse tema, hein? Mas, ô Carol, veja como anda, às vezes, muito devagar, né? Olhando aí para o vizinho, São Paulo, né? O quanto anda devagar, às vezes, as próprias obras do metrô, né? O quanto a gente demora para poder avançar quilômetros, né? Então, você imagina o quanto não vai ser audacioso se, de fato, sair do papel um projeto de um trem, como esse, interligando os municípios, né? Como diz que a perspectiva de vida tem aumentado bastante, então nós temos aí o pessoal passando dos 80, dos 90, dos 100, né? Temos amiguinhas com 117, viu? Então, olha que legal. Quem sabe a gente consiga, com qualidade de vida, chegar até lá, né, Bruno? Bom, vamos às pautas da Câmara de Campinas, porque o Guilherme fez um trabalho aqui para a gente de levantar os assuntos que estarão na pauta. Eu estava dando uma olhada aqui, Bruno, tem até um que concede diploma de mérito gastronômico a um restaurante aqui de Campinas, enfim, muitas homenagens aqui na pauta de hoje, mas o que mais me chamou a atenção é esse projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que vai ser votado em segunda discussão, que visa obrigar a INDEC a divulgar todo mês uma lista com o número de autuações realizadas nos locais e em cada local e onde são esses locais, ou seja, uma lista das campeãs de multas, das vias campeãs de multas aqui em Campinas. A justificativa é que os motoristas se conscientizem nos locais onde há mais ocorrências e possam tomar mais cuidado, evitando incidentes. Que incidente seria esse, Bruno? Multa? Geralmente é curioso isso, né, Guilherme? Porque eu já vi em várias cidades do interior paulista o seguinte, né? Eles fazem esse tipo de levantamento de estudo, aí na sequência eles colocam uma placa, né? Olha, via sujeito a altos trechos de acidente, a possibilidades maiores de acidente, ou trechos mais perigosos, etc. Né? Geralmente é esse o impacto prático que acaba se gerando, né? Eu penso que, assim, independente do lugar ou não, em tese a INDEC deve divulgar isso de maneira bem atualizada, até para que possa subsidiar, e eu acho que é um ponto importante, subsidiar os estudos e as análises por parte do Poder Legislativo, no que diz respeito a pensar também a condição da segurança viária, da segurança no trânsito como um todo, e o que é possível ser feito para poder inibir acidentes, né? Agora, o problema é você, às vezes, criar essa baita obrigatoriedade do projeto e depois querer criar outra coisa em cima que vai ligar nada a lugar nenhum, né, Guilherme? Então, a gente vê o que vai dar essa lista, para que vai servir na prática, né? O pessoal vai ter mais cuidado para não tomar multa, daí falar, John Boy do Lope é que tem mais multa. Será que aí o pessoal vai dirigir de forma mais consciente? Mas mês a mês, será que funciona assim? Inviável, porque a imprensa vai divulgar todo mês a informação? Acaba gerando muita informação, né, Carol? Que depois cai naquilo que a gente está falando, né? Na prática, quando você vai ver, às vezes não tem o resultado esperado, né? Eu acho que a divulgação ela é importante, volto a insistir, para a Câmara fazer estudos periódicos, sei lá, de 6 meses, fazer estudos periódicos e ver o que está acontecendo, se precisa melhorar algo do ponto de vista de trânsito, trazer alguma demanda para a prefeitura para aperfeiçoar, ou se não, se é irresponsabilidade, infelizmente, às vezes apenas de quem está fazendo as conduções aí, né, dos carros, dos veículos. Então, acho que é importante para isso, para essa finalidade. Agora, ficar criando muita minuciosidade, obrigatoriedade XYZ, quando você vai ver no final das contas, na prática, não rola. O que tem sido trazido em todas as entrevistas nesses últimos tempos por parte da INDEC, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, de algumas cidades, não só de Campinas, é de que a quantidade de veículos aumentou, então os números também aumentam junto, para a gente poder fazer uma avaliação. Então, olha, do tamanho de Campinas, tem tantas mil multas, só que a gente precisa entender esses percentuais comparativos, porque se tem mais carro, tem mais ocorrência também. Sim, e a gente precisa entender, volto a insistir nesse ponto, precisa entender o porquê da razão disso, né, Carol? Se é pura e simplesmente responsabilidade por parte de quem está transitando, ou se tem outros fatores aí que precisam ser também revistos, né? Mais do que das multas, né, Carol? Acho que uma preocupação, que é uma preocupação muito grande também, que deveria estar no radar, é com os acidentes e com a fatalidade deles, né? Que por vezes esses trechos acabam gerando também. Muito mais impactante, com impacto também no SUS para atender, porque lesão de acidente não é como ocorrência comum, demora às vezes meses para resolver. Bruno, vamos passar outro cafezinho aqui na terça, amanhã e depois, tá bom? Fechadíssimo, né? Já tô até ansioso pelo café já. Vamos que vamos. Um abraço, gente. Boa semana. São 10h55, a gente traz agora a informação de prestação de serviço para o consumidor que está aí com dor de cabeça a respeito das milhas e também dos pacotes de emissão de passagens promocionais. A notícia chegou nas últimas horas e muita gente já tomando prejuízo e tem quem esteja preocupado com as viagens